É muito curioso como todo ano tem algum filme que some das premiações, que a gente tem certeza que vai estar lá, mas simplesmente não aparece. Ele é desvalorizado e some, ninguém assiste. E talvez essa seja uma das grandes ironias aí do cinema, né? Que é simplesmente que a arte não tem pressa. A arte fica ali, te esperando, no momento certo, para você assistir na hora certa, na hora que o filme aparece para você. E ela ali fica maturando, te esperando, esperando você assistir no momento certo. E quando você assiste, traz aquela lembrança, assim, talvez não muito confortável para alguns, que essas premiações, no final das contas, não servem para quase nada. The Ballad of Wallace Island. Esse é o filme que eu quero falar hoje aqui pra vocês, gente. Um filme que foi lançado lá no início do ano, não aqui no Brasil, em outros países, chegou aqui faz pouco tempo, apenas para aluguel. É um filme que passou debaixo do radar de muita gente, inclusive do meu. Fiquei sabendo dele faz uma semana, fui lá assistir. Quando eu assisti, eu falei, preciso fazer um vídeo sobre ele, preciso escrever um texto sobre isso, porque é um filmaço. Ele vai contar a história de Charles, é um vencedor da loteria que mora numa ilha que é bem afastada da costa da Inglaterra. Ele tem um apego emocional ao seu passado, é o passado da sua esposa, e ele já tá com dinheiro de sobra. Então ele pega esse dinheiro que ele tem e coloca na mão de uma ex-dupla de folk, que era o sonho, ele vê um show deles, um show privado deles, junta essa dupla que era antigamente um casal de namorados, juntam eles de novo, que eles estavam separados, e traz eles para a ilha. E acaba que a gente vai descobrindo que esse desejo pessoal dele vai muito além da música e do desejo dele por ele gostar dessa banda de folk. Eu sou um fã declarado dessas comédias britânicas, né? Eu acho que eles têm um estilo muito específico, como filmes como, por exemplo, Questão de Tempo, como, por exemplo, Sing Street, que não vai tanto pro lado da comédia, mas é esse drama bem britânico, né? Com uma comédia ácida ali, uma comédia diferente dali. É aquele tipo de comédia que tá ali, ele é bem esquisito, mas ao mesmo tempo, quando ele precisa ser emocional, ele não tem vergonha, ele não pede desculpa por ser mais emocional. E ver o nível de carinho e cuidado que essa obra teve, fazia muito tempo que eu não via uma obra britânica assim, nesse nível, tão legal que nem esse filme. A história é bem despretensiosa, né, gente? A história é simples, mas ela carrega um coração tão grande, tem um coração num lugar tão certo, que acaba te emocionando no final das contas. E elegantemente esse filme ele vai pegar algumas fórmulas de outras comédias românticas, né, que a gente já viu por aí, ele pega, dá uma misturada e não segue a fórmula, ele segue a sua própria história, o que a própria história dele quer contar, algo que é muito interessante esse filme. Mesmo tomando ali um caminho mais realista, ele não perde a capacidade de emocionar a gente. Acho que é até por isso que ele emociona tanto no seu final. Com poucas locações, poucos personagens, o filme consegue criar uma ligação muito grande em quem está assistindo com as pessoas do filme, com os personagens que são super excêntricos no filme, super diferentes, às vezes um pouco irritantes sim, mas a gente consegue se ligar a eles muito rápido, é apenas 1h40 de filme, a gente tá junto deles, a gente conhece mais deles. E no final das contas, quando os créditos sobem, dá vontade de ficar mais um tempão naquela ilha acompanhando a vida deles e saber o que aconteceu depois daquilo. O Herbie, que é interpretado pelo Tom Basden, que fazia parte dessa banda folk, né? Depois que a banda se separou, ele pegou e tomou o caminho do pop, se rendeu ao pop, ao grande mainstream. Enquanto a sua ex-namorada, que é a Neil, né, que é interpretada pela Carey Mulligan, ela também sai do mundo da música. Em vez de ir pro lado mais pop, ela sai do mundo da música e vai viver uma vida normal, entre aspas. A partir desse reencontro deles forçado por Charles, a gente vai viver essa reconexão dos dois personagens. Então ali vai ser o foco do filme, além em Charles, a gente vai ver muito essa comédia romântica entre os dois sendo reacendida, essa faísca sendo ali fisgada novamente. E a parte mais legal é que nada soa clichê. Nada ali rasga o que é da vida real, ele mantém o que é vida real, mantém ali, mas ele não perde o que é emocional também. E ele mostra que algumas decisões que você toma na sua vida, infelizmente, são irreversíveis. Não tem o que você fazer, não tem como você voltar atrás, por mais romântico que você seja naquele momento. O filme entende que certas coisas não nos acompanham o resto da vida e ponto final. Pessoas se perdem, outras são deixadas para trás e algumas relações você consegue até ter retorno, até você consegue voltar a ter conexão com as pessoas. E outras simplesmente não dá. E o longa ele vai realizar tudo isso de maneira extremamente carismática, sem reduzir a diálogos expositivos, diálogos caretas e caricatos, tudo é mantido ali, num espectro de vida real muito grande. E é claro, a música tem um papel central no filme, as músicas do filme são muito legais. Apesar da música estar ali o tempo todo, ser algo muito presente no filme, ela não é o grande foco. O grande foco está nessa reconexão entre os personagens e também na jornada de Charles ali, sobre a decisão dele de trazer aquela dupla
para sua ilha. E trazer também a ideia que a arte muitas vezes é a única maneira da gente se reconectar com as pessoas que a gente gosta. Muitas vezes só através da música, do cinema, de pintura talvez, é a única forma que você consegue se reconectar com pessoas que estavam perdidas aí da sua vida há muito tempo. E talvez seja por isso que a gente adora ouvir os mesmos discos, os mesmos álbuns várias e várias vezes, como se fosse medo de perder algum momento que já foi embora, sabe? E a fotografia do filme é belíssima, mesmo com poucas locações, poucos diferentes momentos ali, o filme consegue ter locações maravilhosas, além das cores, a decisão de figurino, tudo ali é muito bem feito. As cores do filme realmente é algo único desse filme, na minha opinião. A simplicidade dos planos e da fotografia, apesar de ser muito bonita, ela dá muito espaço para que esses personagens respirem mais, para que os personagens olhem aquela paisagem também e vivam aquilo, respirem aquilo e sintam que eles estão numa ilha de verdade, sabe? É muito único. Já um ponto que eu não gostei tanto é que o personagem da Carey Mulligan, ele é muito escanteado. Não sei porquê. Eu acho que o roteiro deveria ter dado muito mais espaço para ela desenvolver um pouco dos seus medos, um pouco das coisas que deixam ela insegura com relação a voltar à música. Tudo isso é muito pouco explorado. E quando ela toma algumas decisões ali mais pra frente no filme, eu gostaria de ter entendido mais. Por que ela tá decidindo X e não tá decidindo por Z, sabe? Tudo aquilo faltou um pouco pra mim. Eu acho que ele mais 10 minutinhos de tela, 20 minutinhos de tela pra ela, já teriam ajudado muito. A comédia britânica, gente, tem um estilo muito peculiar. É uma comédia muito ácida, uma comédia muito específica que nem sempre vai agradar todo mundo. Me agrada, mas talvez não te agrade, talvez você não ache graça de algumas piadas. Eu gosto bastante. Mas eu acho que independente da comédia, se você vai achar engraçado ou não, eu acho que você vai amar esse filme. Porque a força do filme dele realmente não tá focada na comédia. Tá muito mais focada na relação entre esses três personagens e principalmente esses dois personagens que estão se reconectando e dentro disso falar sobre a questão da perda, como você relaciona com outras pessoas depois que você tem uma perda grande, como você se relaciona com a arte, com a música depois que você tem essa perda. É isso que o filme está preocupado em discutir. No fim das contas, The Ballad of the Wallace Island é um filme lindo, um filme maravilhoso, bem despretensioso, um filme super simples, gostosinho para você ver naquele final de semana que você tá meio triste, para levantar um pouco o seu ânimo, sabe, para emocionar um pouco, deixar o coração quente, sabe? É um filme sem alarde, sem querer chamar muita atenção, que infelizmente não está sendo visto por muitas pessoas. Então esse vídeo é justamente para isso, para colocar à luz um filme que merecia estar sendo mais valorizado. E é o que eu sempre falo sobre cinema, gente. Cinema não é sobre efeitos especiais, não é sobre grandes momentos. É sobre uma história bem contada com bons personagens. E esse filme faz exatamente isso.